Oi, pessoal, aqui é Nazi Medeiros, do programa Gotas de Felicidade. Nós estamos de volta para trazer para vocês sempre novidades, coisas boas e interessantes. E hoje o programa está recheado de coisas fantásticas. E nós estamos aqui com a doutora Mariana Freire, que já é a nossa colaboradora, e nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo. Embora tenha sido 3 dias, mas ficou considerada como a Semana de Arte Moderna. E aí, doutora, o que é que a senhora acha da Semana de Arte Moderna? Muito importante trazer esse tema, eu acho que é uma questão que todo brasileiro deve lembrar, né? A Semana de Arte Moderna foi um marco na própria identidade de ser brasileiro. Ela inicialmente se pensou em comemorar o centenário da independência do Brasil como nação, e daí surgiu um movimento modernista, surgiu uma identidade de arte do Brasil. É um momento político que a gente vive hoje de conturbado, um momento polarizado. Acho que é sempre bom, importante. Agora a gente está comemorando os 200 anos da independência do Brasil. É sempre bom a gente lembrar desse marco histórico para resgatar esse sentimento de otimismo, esse sentimento de identidade nacional, esse sentimento de que existe um povo, uma nação brasileira, né? Voltar todas essas questões. A senhora está falando de movimento conturbado, mas na época também, que ocorreu a Semana de Arte Moderna, existia todo um movimento também, um momento conturbado. Por que existia isso? Porque era na época, a Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18. Embora tenha terminado em 1918, mas os acordos, enfim, foram fechados em 1920. A Semana de Arte Moderna foi em 1922. E aí tinha um resquício de toda essa guerra. Então as pessoas, a Europa principalmente, estava vivenciando todas essas questões. E não deixa de influenciar na gente daqui, não é? Também tinha a questão do movimento parnasianista. Na época aqui no Brasil, esse movimento era um movimento muito fechado. Era um movimento em que a rima e a métrica tinha que ser milimetricamente medido. E o que influenciava era a razão, ao invés da emoção e do sentimento. E também tinha a questão de que as pessoas estavam migrando do campo para a cidade. Tinha o movimento também dos imigrantes europeus e japoneses que estavam vindo para aqui, para o Brasil. Então, tinha todas essas questões em voga. Então, as pessoas estavam realmente querendo uma mudança. Existia um anseio, na verdade, até mundial, né? Sobre uma mudança da forma de trabalho, uma mudança social. Existia essa questão da migração e coincidiu com um grupo de... era na época da política do café com leite, né? Existia um grupo de artistas, filhos de pessoas abastadas de São Paulo, que tinham acesso à arte da Europa, que voltaram ao Brasil, que ficaram no Brasil nesse período pós-guerra, que conseguiram conceber tanto esse anseio de não negar a arte europeia, mas também de assimilar uma identidade nacional dentro dessa arte. Exatamente. Então, todas essas questões fizeram com que algumas pessoas, vamos dizer, artistas, eles se reuniram para criar a Semana de Arte Moderna. Então, quem foram os artistas que participaram e influenciaram para que ocorresse a Semana de Arte Moderna? Nós temos Anita Malfatti, uma das cabeças, das lideranças que fez com que ocorresse a Semana de Arte Moderna. Em 1917, ela já tinha feito uma exposição de pintura. Ela era artista plástica. E, inclusive, ela recebeu muitas críticas de Monteiro Lobato, porque ela apresentou um quadro onde tinha um homem que chamou-se de um homem amarelo.
E depois ela disse que esse homem amarelo foi um imigrante italiano que posou para ela pintar. Então, Anita Malfatti teve também o Di Cavalcanti, que foi um pintor muito importante, inclusive foi ele que fez o manifesto, foi ele que pintou o convite para a Semana de Arte Moderna. Nós tivemos Graça Aranha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Tarsila de Amaral, só um brevê aqui. Ela não participou da Semana de Arte, diretamente da Semana de Arte Moderna, porque nessa época ela ainda estava na Europa expondo. Mas depois ela voltou e se integrou ao movimento, ao grupo. É importante ressaltar que essa Semana de Arte Moderna, ela impactou, além de ela englobar todos os tipos de arte, ela impactou de forma perene na cultura brasileira, né? Primeiro, foi muito criticada porque tudo que é novo é difícil de ser aceito, né? Você tinha uma arte engessada, uma arte muito europeia. Em volta da razão, da objetividade. Científica, e essa liberdade que o movimento criou, inicialmente foi recebido com um certo rechaço. Receio, né? rechaço. Que é isso. Né? E isso foi muito importante porque a arte é uma linguagem, né? E como uma linguagem, inclusive, mais da alma, menos da razão. Mais da emoção, não é? É importante trazer, um ponto também muito importante foi, dentro da literatura, por exemplo, você mudar a forma da escrita para que a escrita ficasse menos formal e mais acessível, mais parecida com a forma que as pessoas falavam na rua, né? Tem um livro que marcou muito, que é Macunaíma, de Mário de Andrade, que foi precursor nessa diferença de linguagem, nessa linguagem menos formal. Exatamente. Nós tivemos também, na Semana de Arte Moderna, só pegando seu gancho, que a Semana de Arte Moderna foi como se fosse assim, quebrar os grilhões, que tudo que nós fazíamos aqui no Brasil era baseado na arte europeia. Então, a arte da Semana de Arte Moderna, o que eles queriam era fazer uma arte nacional, uma arte voltada para a cultura, para a paisagem. Então, eles fizeram quadros baseado no Nordeste, na realidade no homem nordestino, na realidade brasileira. Então, o que eles queriam era uma cultura nacional. E isso eles conseguiram. Inclusive, também eu quero falar da posição da mulher. Exato. A mulher participou muito, foi muito grande a participação da mulher na Semana de Arte Moderna. Nós tivemos Anita Malfatti, nós tivemos Guiomar Novaes, que era uma pianista, aos 4 anos ela já tocava piano. Nós tivemos a Zina Aita, que também era na parte da escrita. Nós tivemos, me lembro mais alguém aí? Assim, o Heitor Villa-Lobos, que também é músico. Músico. E voltando para as mulheres, nós tivemos uma Patrícia Novaes, não, Patrícia, esqueci o sobrenome dela, mas ela ficou conhecida como Pagu, porque era uma pessoa irreverente. Ela era uma pessoa rica, vinda de família rica, e deixou tudo para seguir as artes. Inclusive, ela tinha 18 anos de idade quando ela resolveu participar do movimento. Já foi um pouco depois, não foi exatamente na Semana de Arte Moderna, mas ela fumava, ela falava palavrão. Então, naquela época, imagine o que era uma mulher assim, descolada já naquela época. Foi uma época antes até do Estatuto da Mulher Casada, exatamente, né? Uma época em que a mulher não tinha liberdade nenhuma. Ela saía do poder do pai para o poder do marido, né? Inclusive, eu queria que a senhora falasse sobre isso. Ela, até para ela trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido. Em uma época dessa, você encontra pessoas como essa artista, Patrícia, que ficou conhecida como Pagu. São essas pessoas que têm esse ímpeto de mudança que mudam a sociedade. Né? E que hoje nós estamos falando sobre elas aqui. Então, foram mulheres, como eu digo, empoderadas. E que abriram o caminho até para a liberdade que a gente vive hoje. E né? que a gente nem sabe valorizar esse momento, valorizar essas mulheres
que fizeram tudo para hoje aqui a gente está falando delas e que vamos falar ainda por muito tempo. Se pensar que em 100 anos a sociedade mudou completamente em relação à mulher. Claro que a gente ainda tem diferença, ainda tem muita coisa que ser lutada, mas hoje, de fato, a mulher tem liberdade plena, né? Com certeza. E naquela época, inclusive, ainda a mulher não tinha o direito de votar. Não. A mulher começou a votar em 1932, que pelo Código Eleitoral. Mas essa atitude, esse ato só foi incluído na Constituição Federal em 1934. Mas assim mesmo o voto era facultativo. Só em 1965 foi que foi incluído realmente o direito da mulher votar, era o voto obrigatório, assim como os homens eram também. Equiparada, né? Equiparada aos homens, pois é. E a gente fala tanto da França, mas a França também, o direito da mulher votar só veio depois, né? Então, o primeiro país em que a mulher teve o direito de votar foi Nova Zelândia, e que foi muito tempo antes desse direito da mulher brasileira. Um país super pequeno, né? Exatamente, europeu, não é? E com esse direito já, né? Então, essa Semana de Arte Moderna deu o que falar. Até hoje, eles foram vaiados, né? Quando Villa-Lobos foi cantar, né? Com um pé calçado e o outro de chinelo, em que o público achou que ele estava desprezando, que ele estava diminuindo aquele público que estava ali. Ele foi bastante vaiado e depois ele se justificou que ele estava com o pé de sandália porque ele estava com um calo no pé. E teve outro artista também que foi declamar em nome do outro, que foi muito vaiado. Eduardo Bueno, um historiador, ele é bastante famoso. Ele conta a história também que eles contrataram pessoas para fazerem as vaias. Não sei se de todos esses ou alguns tiveram vaias naturais, porque para trazer fomento, né? A notícia ruim corre mais rápido, então o início dos haters foi até nessa semana de arte moderna aconteceu os haters. Eles já sabiam que a notícia ruim corre mais rápido. E assim ele trouxe curiosidade e atrativo, né? Então, no caso que eu falei para vocês, foi Ronald de Carvalho, que ele recitou um poema de Manuel Bandeira. E ele foi muito criticado, muito vaiado. Inclusive, eles saíram dizendo que os artistas eram loucos e que tinham saído do sanatório. Enfim, quando terminou essa Semana de Arte Moderna, foi uma confusão. Então, o que foi que eles fizeram para dizer ao público, porque eles acharam o seguinte, é como a senhora já tinha dito na sua fala inicial, toda mudança é difícil de ser aceita. Então, eles resolveram fazer manifestos, fazer reuniões, fazer programações, movimentos, né? Para que o público viesse a saber o que era a Semana de Arte Moderna, né? Para que o público viesse a entender o que era a Semana de Arte Moderna. E mesmo assim, tiveram as pessoas que rechaçaram. Mas aos poucos o movimento foi tomando pé e o modernismo nasceu, né? E hoje eles são super valorizados, né? Super aplaudidos. Toda essa iniciativa de ter uma identidade nacional trouxe até uma forma de arte nova, um pertencimento. A arte é uma linguagem importante para a sociedade, né? Importante para fazer a conexão da realidade que cada um vive. E acho que assim a gente se fortaleceu depois de 100 anos da independência do Brasil, mais como identidade de nação, de povo. Exatamente. E nós tivemos ainda uma artista, que eu não falei, mas nós vamos falar sobre ela agora, que foi a do quadro A Tarsila do Amaral, que ela não participou exatamente da Semana de Arte Moderna, porque ela estava na Europa, expondo na Europa. Mas quando ela voltou, ela aderiu ao grupo, aderiu tanto que terminou se casando, se apaixonando e se casando com Oswald de Andrade. O casamento durou em torno de 3 a 4 anos. E ela era uma artista, ela era considerada uma musa
porque ela era de família rica e era muito bonita, né? Então era considerada a musa do movimento. Tem outra história que Eduardo Bueno conta sobre ela, que ela era do interior de São Paulo e ela falava como caipira. E aí o apelido dela era Caipirinha. E aí dizem que a bebida caipirinha recebeu o nome por ela. Porque ela fazia festas na casa dela e servia a cachaça com limão. A história que ele conta é que a bebida tem o nome dela, né, do apelido dela. E a obra de Tarsila do Amaral, que foi, assim, movimentada essa obra, a obra chamada Abaporu, né? Abaporu veio de um nome indígena e que depois que eles foram ver o significado da obra, significava homem que come, né? Então, daí é que surgiu o movimento antropofágico. O que foi, doutor, esse movimento antropofágico? É uma forma de arte, né? Que o movimento modernista, ele não era um movimento nacionalista de rejeição da cultura europeia. Ele era um movimento de transformação, né? Aí a doutora estava explicando até qual era o simbolismo desse antropofágico. Que era engolir essa cultura europeia, digeri-la e transformá-la no movimento nacional, que é nacional, né? Valorizar o que era nacional. Então você vê, inclusive, quadros pintados assim como o que a guerra traz. Então, o homem ensanguentado, muito sangue, inclusive esse quadro, eles falam até que a pessoa precisa ter, assim, um espírito forte para ver esse quadro. Por quê? E a gente ficava assim, por que esse quadro? Por que isso? Porque foi exatamente na época da guerra. Na época da guerra que estava em pleno vapor na Europa, então ele pintou esse quadro para mostrar a realidade. Porque não adianta você pintar tudo certinho, não. Ele pintou esse quadro para mostrar que a guerra estava existindo e que estava fazendo aquilo com as pessoas. Pintura das realidades do Nordeste, pintura das realidades da pobreza. Exatamente, do homem que é segregado da sociedade, trabalhando no seu ofício, e as pessoas que não têm condição e que são afastadas também da sociedade. Então, esse movimento modernismo, ele mostrava isso, o que era nacional, o que era da gente. Trazer a arte para a realidade, né? Exatamente. Trazer a arte para a reflexão daquilo que de fato existia no Brasil. Né? Então, esse quadro de Tarsila do Amaral, o que aconteceu com ele? Ele foi dado ao marido Oswald de Andrade em um dos aniversários dele. Ela deu de presente. Quando eles terminaram o relacionamento, Oswald de Andrade trocou esse quadro por outro quadro. Não sei se foi com um amigo, foi com alguém que ocorreu essa troca. E esse quadro veio parar no leilão que foi feito internacional. Então, esse quadro foi adquirido por um argentino. O nome dele era Eduardo Constantin. E ele comprou esse quadro. E hoje esse quadro se encontra no Teatro Municipal de Buenos Aires. Quem quiser ver o quadro vai ter que ir lá. Esse quadro é avaliado em 40 milhões de dólares. Exato. E a senhora teve a oportunidade de ver esse quadro, não foi? Eu vi uma vez no MASP. Porque esse quadro veio uma vez. Você deu sorte. Era uma exposição e você deu muita sorte de encontrar esse quadro lá. Paulo, porque hoje quem quiser vê-lo tem que ir para Buenos Aires. Então, e o que é que a senhora acha se esses homens voltassem, se essas pessoas voltassem aqui? O que é que a senhora acha que eles iam achar da arte atual? Eu acho que dentro da mentalidade de artista, de cabeça aberta, de entender as mudanças da sociedade, do sentimento, né? Porque eu acho que o ser artista é conseguir transformar sentimento em linguagem, em música, você coloca em ali. arte, exato, é você conseguir fazer essa transformação, né? Se comunicar através da arte. Eu não acredito num sentimento de um artista que chegasse hoje
e não associasse as mudanças, né? A arte é tolerante. Com as mudanças, com a emocional, exato, não é? A arte é aberta, né? Oi, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gostaria de ter vivido na época da Semana de Arte Moderna, talvez até participado com as minhas maluquices. A efervescência, né? Com certeza, ia gostar muito. E aí a senhora diz o quê? Que eles teriam, como é que eles achariam hoje toda essa questão em termos de tecnologia? A tecnologia, na verdade, ela está crescendo de uma forma tão avassaladora que hoje a gente tem várias outras formas de arte, né? Com certeza. A gente estava conversando um pouco antes sobre os grafites. Eu estive recentemente em Nova York e tem os gêmeos que são brasileiros. Você anda na rua, tem vários grafites imensos, né? Laterais inteiras de prédio. E ele tem uma identidade visual, né? De forma, né? De você grafitar. olha e você fala... Você olha e você já identifica que é deles. Outra coisa são as artes digitais, né? NFTs. A Times Square, a partir de meia-noite, ela acaba os anúncios e ela vira uma grande galeria de artes digitais. Deve ser lindíssimo, lindo, né? É lindo demais. Só porque no inverno estava frio demais, -4, -1. Então aí dá uma prejudicada no visual. Em assistir, né? Que você estava morrendo de frio aberto. Mas é maravilhoso, é isso. Não, é um caminho que não tem volta, né? Com certeza. A tecnologia chega e ela fica. E hoje nós temos, eu vou fazer um retrocessozinho para dizer que a Semana de Arte Moderna, ela incluiu todo tipo de arte. Então nós tivemos a música, naquela época surgiu o samba, nos anos de 60 a bossa nova, nos anos de 70 a tropicália. Nós tivemos o artista, o Vitor Brecheret, que ele era arquiteto. E nós tivemos todas, porque foi um movimento que inseriu todas as artes, não só a literatura, a arquitetura, a música, o Heitor Villa-Lobos, que mudou a maneira de fazer, inclusive até a arte, a música clássica mudou um pouco a maneira de ser feita. Foi a verdadeira independência da arte do Brasil, da arte, de tudo mais, cultural. E aí nós hoje também temos a tecnologia. Como você disse, ela está de uma maneira avassaladora. Hoje, se eles voltassem, eles iam ver os painéis de LED, eles iam ver os robôs virtuais, eles iam ver os pianos autotocantes, os algoritmos que controlam a vibração de um espelho d'água. Quem imaginava que antigamente ia surgir tudo isso, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Então, eles iam ver todas essas questões. E os livros... e-books, né? Hoje a gente tem leitor digital. Você baixa, não precisa mais na livraria, baixa livro em qualquer lugar. Você não precisa sair e levar o livro, né? Porque você já vê, não é? Você consegue carregar vários num dispositivo bem pequeno, né? Então, a arte moderna, inclusive, a gente fala até hoje porque ela revolucionou tudo. Depois da arte moderna, tudo mudou a maneira de ser. E até hoje, né? E os artistas nossos, por isso é que celebraram, né, o movimento da arte moderna. Hoje eles saíram, eles curtiram, fizeram movimentos, tudo em prol da Semana de Arte Moderna. Se aprende na escola sobre isso, né? Foi muito bacana. Sobre isso. É realmente um marco na cultura brasileira e essas coisas têm que ser lembradas, têm que ser comemoradas para incentivar que cada vez mais a gente tenha essa identidade nacional, seja livre na forma cada vez mais a arte brasileira, porque a gente não precisa estar exportando nada, que a gente tem tudo aqui, importando nada, que a gente tem tudo aqui. Exato. Né? Nós temos tudo. O Brasil é riquíssimo, né? De gente, de cultura, de arte. É um povo mestiço que tem todas as nacionalidades juntas aqui. Tem tanta coisa que às vezes eles vêm para aqui, né? Para ver o nosso samba, para ver os nossos artistas, para ver tudo nosso. Tem tanta coisa de produção nacional dentro do próprio Brasil, né? Se você vai para o sul, a forma de comer, de vestir é diferente do norte. A cultura aqui é misturar. Um continente brasileiro, quase, né? E a gente teve outras comemorações nesse período também. Nós tivemos outras comemorações. Falando de Brasil, nós vamos falar do aniversário de Salvador, que fez 473 anos. Ela foi fundada no dia 29 de março por Tomé de Souza,
que foi o primeiro governador-geral do Brasil, e foi chamada de cidade de São Salvador, da Bahia de Todos os Santos. É conhecida como a Roma dos trópicos, né? Porque aqui tem mais de 365 igrejas numa só cidade. E naquela época ela foi escolhida porque ela tinha muito açúcar. E açúcar era uma riqueza, né, para o Brasil. E também porque extraía muito para o Brasil, certo? E nesse gancho, nós vamos falar também sobre a Filarmônica, 25 de dezembro, da minha cidade natal, que é a cidade de Irará. Então, os iraraenses estão de parabéns pela sua Filarmônica. A Filarmônica é uma coisa que integra a cidade. É uma coisa nossa, já faz parte de nós. Nós temos que fez 68 anos de idade e a Filarmônica, 25 de dezembro. Foi feito um concerto na cidade de Irará, onde a população participou. E como nós temos também que parabenizar o doutor Deraldo, que é um marco, né, da cidade de Irará. Ele acompanha a banda praticamente, vamos dizer assim, desde o seu nascimento. E nós temos que parabenizar nesse momento também os habitantes que parabenizam e que foram lá ao concerto também, fazer parte, não é, desse movimento festivo. Também nós vamos parabenizar o Dia da Felicidade, que foi comemorado no dia 20 de março. E esse ano é internacional, é o Dia Internacional da Felicidade, para que as pessoas valorizem a felicidade e que lembrem de ser felizes cada um. Tem tudo a ver com esse canal, né? Tem tudo a ver com o Gotas de Felicidade. E também no dia 13 de março, que foi comemorado o Dia também Internacional do Beijo, não é? Que tem uma lenda que fala sobre isso, mas é um símbolo da afeição romântica ou da amizade, a depender do país. Gente, o bate-papo tá tão bom, tão gostoso, que eu não queria terminar agora, queria continuar, mas tem a questão do tempo, que eu quase esqueci, Mariana, de lhe dar esse brinde. É um brinde que o Gotas de Felicidade, e a senhora que mostra lá, está oferecendo para todas as nossas colaboradoras, todas as pessoas que ajudam o Gotas de Felicidade a continuar. Porque eu tenho recebido muito apoio, as pessoas têm mandado livro, revistas. Anteontem mesmo eu recebi uma revista de um amigo, que ele olhou, leu na banca e mandou para mim com a reportagem sobre felicidade. Então as pessoas estão apoiando, então essas pessoas que apoiam, a gente dá esse brinde do Gotas, mas é só um brinde. Eu que quero agradecer e parabenizar mais uma vez pela iniciativa do canal, pelo que a senhora está trazendo para as pessoas, né, de felicidade, de notícias, de coisas boas. Parabéns. Então vamos mostrar aqui o Gotas de Felicidade.